Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo os debates sobre as eleições 2024, entrevistando aqui, né, os candidatos, né, que irão concorrer ao pleito, né, que irão fazer essa disputa. E dando sequência aqui na programação, eu estou com ele aqui novamente, né, o Janderson, ou, né, o camarada Janderson, né, que está lançando aí a sua candidatura pelo PCB, da cidade de São Paulo. E vamos, né, conversar um pouco aí com ele, como que ele está enxergando aí todo esse processo das eleições e um pouco também, né, da sua candidatura. Enfim, então eu passo a palavra aí para o Janderson fazer sua apresentação inicial. Bom, obrigado, Guilherme, pela oportunidade aí de estar de novo no Mesa de Debates. Sou camarada Janderson, né? Janderson Silva, atual candidato do PCB à vereança aqui em São Paulo, junto com a Cristi Muniz, né? Outra camarada militante aqui do partido que está cumprindo essa tarefa também. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? A gente está lançando essa candidatura para que a Câmara Municipal de São Paulo seja pintada de vermelho, pelo menos um pouco, em meio a tanto desmonte, em meio a tantas derrotas que a gente sofre nessa Casa Legislativa, né? Para que a gente ajude a formar uma trincheira maior de defesa dos direitos da classe trabalhadora na Câmara, né? Para que a gente enfrente frontalmente os principais inimigos da classe trabalhadora que trabalham na Câmara, né? Enfim, figuras execráveis, por exemplo, como Rubinho Nunes, né, um dos principais agentes ali dos capitalistas de São Paulo, traduzindo aí sua atuação para o campo parlamentar. Enfim, a gente está bolando todo esse plano para tentar somar em mais uma trincheira de batalha contra o turbilhão de derrotas que a gente tem sofrido aqui na cidade, né? E aí a gente tem essa oportunidade para falar um pouco sobre essas derrotas, inclusive. Certo. E, Janderson, e como que você está enxergando a disputa, né, entre as principais frações aí que estão concorrendo às eleições, né? Como que o PCB enxerga ela e como que o PCB se posiciona, né, perante essa disputa? Olha, a gente tem visto que em São Paulo a direita não encontrou a unidade que desejava. Essa é a verdade. A gente tem diferentes expoentes, diferentes representantes dos interesses da burguesia. A gente tem como principal o Ricardo Nunes, que está na máquina, é o atual prefeito, está coberto de suspeitas de casos de corrupção, já está desgastado bastante, embora esteja destacado nas pesquisas, pois para os setores de direita de São Paulo vale tudo, inclusive apoiar um corrupto, né, para a prefeitura. Mas tem essa principal candidatura que é a do Ricardo Nunes, né? Um cara que tem aplicado, né, infelizmente com êxito, a agenda burguesa aqui na cidade. Tem também aí na corrida da disputa o Pablo Marçal como outro representante da burguesia, né? Enfim, um charlatão oriundo dos porões da rede social, oriundo também, né, dos porões dos esquemas, pois, como o próprio debate ontem mostrou, Pablo Marçal, em 2010, já se enroscou com a justiça, né, com casos de roubo pela internet. Enfim, recentemente levou pessoas para uma montanha, para uma escalada da superação e tudo mais, aquelas baboseiras que ele tem como princípio, né? Esse charlatanismo coach, enfim, ele vem trazendo isso e toda uma personalidade, todo um temperamento explosivo para tentar contemplar uma parcela impaciente da população paulistana. Tem também a Tabata Amaral, que muitos não consideram de direita, mas nós consideramos,
votou a favor da reforma trabalhista, dentre outros. Esse é o principal, mas dentre outros projetos que fazem parte da agenda burguesa também. Isso para não falar de suas influências intelectuais e políticas na trajetória, né? Ligada aí à Fundação Lehman e por aí vai, né? Tem também o Datena, que vem aparecendo aí como um populista explosivo também, querer. Esses candidatos aparecem com essas personalidades explosivas tentando alguma coisa diferente, né? Tentando alguma coisa diferente, um extremo centro autêntico. E que a gente acredita que também não vai conseguir, né? O Datena aí, que aparece na tela do paulistano todo santo dia, na Band, com seu programa sanguinário, policialesco, né? Não consegue se esconder atrás dessa máscara populista que ele tem colocado agora, então é mais um expoente da direita, sim, né? E, bom, e a gente está na chapa do Guilherme Boulos e da Marta, porque acreditamos que é a única candidatura que atualmente tem representado pautas mínimas de avanços, de respiros políticos da classe trabalhadora de São Paulo, né? Também é a chapa que traz consigo uma militância social por trás. A única que traz uma militância social, de fato, por trás. Porque o restante, né, o eleitorado do restante não é necessariamente um eleitorado militante que constrói diariamente suas organizações representativas, né? São pessoas que apenas se iludem, se enganam com as propostas e votam. Enquanto na chapa Boulos e Marta tem uma militância por trás, tem uma parcela grande de apoiadores novos, né? De pessoas da própria massa trabalhadora que têm conhecido agora, mas, sobretudo, é uma chapa militante, né? Tem os seus limites, o PCB, por exemplo, sempre se coloca um passo à frente a algumas opções eleitorais que a gente toma, porque a gente acredita que a eleição é um momento em que a gente não precisa expressar nele, até porque é um momento legal, institucional, tudo que a gente tem de radicalidade. A gente acredita que é possível, enfim, algumas mediações táticas, o que a gente chama de mediações táticas, para alcançar alguns objetivos imediatos. E acreditamos que a chapa Boulos e Marta traz um pouco disso, sabe? Pode trazer condições políticas melhores de luta aqui na cidade, porque atualmente, enfim, a GCM está a serviço dos interesses políticos do prefeito, atualmente a fiscalização está voltada para os interesses dos capitalistas, todo o serviço público em São Paulo está voltado para a manutenção dos interesses capitalistas, enquanto na chapa Boulos e Marta existe uma promessa de dar espaço para a participação popular, existem propostas concretas que vão melhorar de fato a vida do povo, pelo menos em curto prazo, pelo menos para a gente dar um respiro nesse turbilhão de derrotas, pelo menos nos últimos 10 anos a gente tem sofrido aí. Ô, Janderson, né, vamos pegar esse ponto aí e já abrir para algumas polêmicas, né? Por exemplo, e a primeira delas é que todo mundo sabe, né, que a chapa Boulos e Marta é a chapa, né, do governo federal apoiada pelo Lula. O Lula que implementa o arcabouço fiscal, né, que está incapaz aí de abrir um diálogo com os servidores que estão em greve, né, usando até mesmo aí de métodos da própria direita, né, para tentar reprimir essas greves. O PCB não vê problema em apoiar uma chapa, né, que é representante em São Paulo do governo federal, desse governo aí? Olha, pensando no princípio da mediação tática, ou seja, do pragmatismo, daquela aproximação que, para a linguagem popular, para traduzir aqui, é mais ou menos do tipo, hoje a gente fecha uma unidade para derrotar o inimigo maior, mas depois o nosso acerto de contas continua o mesmo. Nós somos um partido comunista, defendemos estatizações completas, políticas populares e proletárias e não burguesas, etc. Né? Pensando no princípio de que a gente tem segurança em colocar os nossos limites, a gente não vê tanto problema assim quanto alguns setores, ora críticos, ora esquerdistas da esquerda, enxergam. Né? Inclusive, enfim, as expressões estaduais e municipais disso que chamam de polarização, né?
do lulismo versus o bolsonarismo, a gente acredita que vai além, né? Municipalmente, não é só a influência do governo federal que dita o que vai acontecer na campanha Boulos e Marta, né? Os partidos envolvidos na coligação estão também envolvidos na criação do programa, estão também envolvidos, enfim, na construção da campanha de fato. Então não é um copia e cola do que o Lula fez no governo federal, porque a vida não funciona assim, e, portanto, não entendemos que é a mesma coisa. Inclusive, foi não só os comunistas, como todo o campo progressista e até revolucionário do Brasil, que votou no Lula para derrotar o Bolsonaro, com o mesmo senso pragmático. Na chapa do Lula, por exemplo, já estava ali o Geraldo Alckmin, enfim, até qual era o outro rapaz que tinha fechado na chapa também? Pessoas do PDT, né? Depois, no segundo turno, algumas pessoas do PDT, dentre outras forças que também não representavam os interesses, né, do PCB, da UP, do PSOL, mas estávamos todos unidos ali. É com esse mesmo senso que a gente faz essa unidade em São Paulo e sem grandes problemas, pensando que a gente é independente politicamente. Apesar de, no dia da eleição, a nossa opção ser uma, no dia a dia das ruas, a nossa atuação é a mesma. É uma atuação que é voltada para a auto-organização dos trabalhadores, voltada sempre ao estímulo, a um passo à frente na radicalidade, né? Não deixa de ser o PCB enfim, que as pessoas sempre entenderam como uma alternativa radical da esquerda, só por conta de algumas alianças eleitorais, né? E esse vínculo com o governo federal, a gente também sabe que não é uma opção tomada pelo PSOL, pelo Boulos, de forma absurdamente cega, vamos dizer assim. A chapa sabe o que quer com o apoio do Lula, o Lula sabe o que quer com o apoio do Boulos, sabe? São relações de troca de influência, né? São relações de fortalecimento de pautas políticas pontuais, né? Enfim, a gente entende com muita tranquilidade que essas alianças não significam um rebaixamento imediato do partido, né? Mais ou menos esse é o nosso entendimento. Então a gente fecha essa chapa com tranquilidade. A gente ficaria com mais peso na consciência caso, por motivos só nossos, só dos comunistas, a gente não quisesse fechar com essa chapa. Por exemplo, é uma chapa que visa negociar com um setor que a gente não concorda, um setor. Então a gente vai lá e não fecha. É uma chapa que está dando um cargo para uma pessoa suspeita que a gente não acha muito legal. Então, portanto, não vamos fechar. Bom, a gente não toma decisões assim no PCB. A gente vai além do nosso umbigo. A gente está pensando na classe trabalhadora de São Paulo, né? A anulação de votos a gente não vê pela frente como uma alternativa viável, porque a anulação de votos não traz vitória da anulação de votos, ela traz a vitória de quem teve mais votos, né? Não impacta objetivamente no resultado, apenas dá um número figurativo de que tantas pessoas se abstiveram, mas não resolve problema algum, né? Levando isso em conta, a gente acha muito mais proveitoso politicamente melhorar enfim, a gente acha mais proveitoso politicamente colocar na sede da prefeitura pelo menos alguém que se comprometeu, pelo menos no papel, já é importante, se comprometeu a atender os interesses da classe. Se isso foi um acordo, se olharam no nosso olho e disseram que é uma candidatura da classe para a classe, a gente, pelo menos pragmaticamente, vai ter que apostar nisso, porque é a famosa frase, é o que tem para hoje e com política não se brinca, né? E a situação em São Paulo é urgente. E, Janderson, a gente sabe que a gente tem a candidatura, né, da UP, né, do Ricardo Senesi, também temos a candidatura do PSTU, né, do Altino. O PCB chegou alguma vez cogitar apoiar alguma dessas duas candidaturas, né, e por que não declarar esse apoio a essas duas candidaturas, ou uma ou outra que estão no campo da esquerda? Bom, também por conta do caráter proveitoso
de uma chapa que já apareceu nas pesquisas em destaque, dando possibilidades concretas de vitória, que é a questão da chapa do Boulos. Ao mesmo tempo em que essas candidaturas que você citou, do PSTU e da UP, aparecem em um momento da cidade onde elas vão ser positivas para seus partidos, tá tudo bem você lançar uma candidatura pensando no caráter proveitoso para o partido nos próximos anos, né? Mas a gente acha que não é esse que tem que ser o cálculo para nós nesse momento em São Paulo, né? São candidaturas autênticas que vão trazer pontos autênticos para a cidade, e a gente não tem dúvida disso, né? Talvez nem eles tenham dúvidas com relação às nossas candidaturas para vereança, né? Mas a gente entende que não é momento, por exemplo, né, de apenas demarcar apenas demarcar a independência e a radicalidade política nessa eleição. É importante que a gente considere esses pontos, mas que, sobretudo, salve a Prefeitura de São Paulo das máfias, né? Salve a Prefeitura de São Paulo do aparelhamento burguês, incontestável, sem oposição alguma, né? E é essa a situação no governo no governo do município de São Paulo, inclusive na Câmara Municipal também, totalmente aparelhada pelos mesmos interesses, né? A gente acredita que em outros momentos históricos pode ser sim possível uma aliança com essas forças. A gente está sempre aberto, inclusive no cotidiano da luta social, da luta popular. A gente está quase sempre junto em algumas pautas, só que nesse momento a gente preferiu ser mais objetivos e responsáveis com essa escolha para esse ano, né? Mas é isso, a nossa visão foi essa, inclusive não há grandes trocas, né, de favores e tudo mais para a gente fazer esses apoios, é tudo baseado em análise realmente política. E foi sim, você perguntou se chegou a ser cogitado, né? Foi sim discutido todas as possibilidades, né? Foi discutido internamente possibilidade de aliar ali, de aliar aqui, de anular o voto e de juntar com a chapa Boulos e Marta. Como a gente funciona? Pelo centralismo democrático, né? Pela lógica do voto da maioria contra a minoria. Então, a gente, até mesmo aquelas pessoas que não concordaram com a aliança com a chapa Boulos e Marta, estão tendo que construir essa campanha porque a decisão do partido é uma só. Mas foi sim discutido, né? São sim colocados pontos críticos, inclusive com relação ao lulismo, com relação aos próprios limites da chapa Boulos e Marta. Só que a decisão do partido ela é suprema nesse sentido e eu, inclusive, pessoalmente avalio como acertada a gente fechar com essa chapa, apesar de existirem outras do campo radical da esquerda, a gente acha que não é o momento de fechar essa aliança, não. Ainda que estejamos abertos para os próximos anos, para qualquer momento de luta política, como nas próximas semanas vai ter, inclusive, né? Momentos de unidade política da esquerda radical aí nas ruas, né? O Dia do Estudante, dia 14, está prestes a chegar aí também o 7 de setembro, o Grito dos Excluídos, né? Enfim, no ato de rua a gente está sempre junto, mas em algumas opções eleitorais a gente acha que as decisões devem ser tomadas com mais frieza, apesar dos momentos serem complicados. Ô, Janderson, eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente sabe que a Marta, né, nas eleições, né, passadas de 2020, estava apoiando o Ricardo Nunes e quer dizer, apoiando o Bruno Covas, né, que era da capa do Nunes e estava, né, tinha cargo, né, dentro da prefeitura. Hoje ela volta para o PT. Hoje, existe uma diferença entre Marta e, por exemplo, o Geraldo Alckmin? Olha, diferença entre ambos, do ponto de vista político, do ponto de vista de como pensa a política econômica, de como pensa a governabilidade, eu não acredito que tenham grandes diferenças, não, entre Marta e Alckmin, né? Acredito que não tenha grandes diferenças, porque, enfim, no caso da Marta, há um tempo já que não acreditamos que ela está, né, enfim, 100% entregue, 100% em concordância com todos os princípios
que a gente considera como princípios básicos das esquerdas, né? Enfim, combate à desigualdade por vários meios necessários e por aí vai, né? Políticas econômicas municipais, nacionais, né? Processos políticos como o de 2016 também. Enfim, a gente acredita que não há muita diferença entre ambos, só que é isso, o mesmo senso que nos fez, com certo receio, votar na chapa Lula-Alckmin, em 2022, é o que nos guia para esse momento. É a urgência, é o crescimento do fascismo em São Paulo. O Ricardo Nunes tem abraçado, com muita receptividade, o apoio do Bolsonaro, e para isso tem inclusive aceitado pontos do programa bolsonarista para os municípios, enfim, tem combatido com requintes de ódio às esquerdas em São Paulo, né, tem endurecido as críticas ao campo da esquerda. Então, a gente acredita que é a mesma urgência de 2022, dadas as proporções municipais e nacional, né? Então, apesar dessas contradições na vice da chapa, né, a gente tem dado prioridade em acreditar que a militância por trás da chapa, o líder da chapa e a equipe que ele traz consigo pode ter mais relevância política, mais peso político do que a vice da chapa, né? Política é disputa e a gente nunca sabe o que pode vir pela frente, né? Então, mais ou menos com esse senso que a gente avalia essa situação. Mas não acreditamos que há grandes diferenças, não. Inclusive, seria ingênuo da nossa parte acreditar, né? A gente costuma dizer a frase de que não temos ilusões com todas as decisões políticas que tomamos. Consciência temos, ilusões a gente não tem, não. Só um ponto, né? Por outro lado também, a gente entendeu a opção, embora não concordasse, embora a gente pudesse optar por outra, se a gente tivesse que opinar no momento da decisão, mas a gente entendeu por que foi chamada a Marta para essa chapa, né? Foi chamada a Marta porque ela tem na memória da população paulistana, da classe trabalhadora paulistana, um respeito importante que vai ser importante para o Boulos, né? Nesse período eleitoral, um setor da classe trabalhadora que foi beneficiário das políticas educacionais, principalmente aqui na cidade, né? CEL, Leite, Perua, e dentre outros programas, e isso, enfim, foi avaliado que seria importante, provavelmente, né? Por quem pensou a chapa primeiro, aí o PCB não estava nas primeiras decisões do PSOL, a ponto de poder escolher o vice do PSOL. A gente chegou bem depois. No entanto, a gente acredita que essa escolha da Marta eles fizeram com esse cálculo, né? A gente concordando ou não, acredito que foi esse cálculo feito. Enfim, chega a ser compreensível se a gente for pensar que é o campo eleitoral. Certo. E, Janderson, fala um pouco aqui do PCB, né? Hoje, em 2022, né, quando teve as eleições aí do federal, né, você via o PCB, né, com vários candidatos, né? E hoje na cidade, em São Paulo, né, só tem, por exemplo, você e a menina que está, a mulher que está junto da chapa com você, que fugiu o nome. A pergunta que eu faço esse racha recente do PCB teve algum impacto nas fileiras do partido? Porque o que justifica, né, em alguns lugares como São Paulo, Santos, terem, né, poucos candidatos aí representando o partido? Olha, para ser bem franco, realmente a gente procurou correr com as pernas que a gente tem, né? Está longe de significar que só existe eu e a Cris, isso é óbvio, né? Como opção, como viabilidades para disputar a vereança em São Paulo. Mas a gente acreditou que se a gente coloca mais militantes, né, em uma bancada maior, por exemplo, talvez a gente não conseguisse, por exemplo, dar conta de tanta agitação na cidade, porque esse processo
Se tratando apenas, isso é muito importante nesse ponto, né? Se tratando apenas do estado de São Paulo, realmente foi muito impactante do ponto de vista numérico, esse processo que aconteceu no passado de racha, né? Então, para a gente não ousar mais do que as nossas capacidades, preferimos concentrar em duas mesmo, até porque enfim, as duas opções que politicamente, intelectualmente, do ponto de vista da vida pessoal no momento, são as que mais estavam habituadas ali com esse universo de figura pública, de se apresentar, né? A Cris já se candidatou em outros momentos, eu estou me candidatando a primeira vez, só que já faço tarefas de figura pública, então a facilidade que eu e a Cris teria não é a mesma facilidade que outros militantes teriam, pelo menos nesse ano, pelo menos no momento, no curto período de tempo em que a gente teve que decidir, né? Porque, enfim, ter pessoas, tem, né? Ter qualidade nessas outras pessoas, é óbvio que tem. Toda a militância do PCB, a gente acredita que é muito qualificada e cada um tem as suas habilidades. Mas nesse exato momento, no período de tempo em que a gente decidiu que iríamos candidatar os dois, né? Foram as pessoas, né, os quadros políticos que mais demonstraram interesse e viabilidade geral mesmo. Então, é uma mistura de fatores. Não é só essa questão da quantidade que ficou aqui em São Paulo, porque exageram muito nisso também, né? Não sobrou, enfim, não ficou uma minoria do partido aqui em São Paulo. O que aconteceu foi que saíram com a grande parcela da juventude recém-recrutada que estava dando aparência numérica nas ruas antigamente, né? Mas que não necessariamente eram os mais envolvidos nos processos internos, né? Esses mais envolvidos ficaram espalhados no Estado, né? Porém, enfim, opções políticas eleitorais têm que ser tomadas com delicadeza, então a gente calculou que seria muito mais proveitoso para a gente lançar duas figuras mesmo, né? Seria mais administrável para esse momento. Mas daqui a pouco, né, nas próximas, a gente tenta ousar um pouco mais. Mas acabou tendo influência sim, mas não só isso, outros cálculos entraram aí também. Só um ponto, às vezes eu alterno, olhando para cá, é porque a webcam está em um lugar e a tela está em outro, mas enfim. Não, não, tudo bem. E o Janderson, fala um pouco aí das lutas que estão ocorrendo em São Paulo, né, contra as privatizações da Sabesp, metrô, CPTM. Como que uma candidatura sua pode ajudar, né, a impulsionar essas lutas? Olha, primeiro falando sobre as lutas em si, propriamente ditas, né? A luta contra as privatizações, tendo como principal aí privatização das linhas de metrô e da Sabesp, mas várias outras privatizações em jogo, né? O PCB está fechado nessa luta desde o ano passado, desde quando começaram as primeiras denúncias de tentativa de privatização. A gente já estava fechado com as ações do Sintaema, né, o sindicato dos trabalhadores que hoje, enfim, estão na Sabesp e em outras companhias de saneamento, né, nas lutas com o sindicato dos metroviários, sempre estivemos ombro a ombro nas ruas, né, e nos espaços de atuação, locais de trabalho, né, até mesmo em espaços intelectuais, de debate, etc. Sempre estivemos juntos e construímos essa campanha aqui em São Paulo junto com as outras forças também. Fizemos aí, somamos também no plebiscito popular que foi feito no ano passado, né? A gente contribuiu colocando as urnas nos territórios onde a gente tinha inserção, nos locais culturais onde a gente tinha contato, também colocamos na nossa região noroeste, na região sul, leste, né? Conseguimos instalar algumas urnas para a população votar contra ou a favor desse conjunto de privatizações, embora não fosse um plebiscito oficial, né? Era um plebiscito mais simbólico para que a gente pudesse afirmar com mais segurança o quanto a população de São Paulo era contra essas privatizações. Bom,
Infelizmente, o movimento popular não teve a força que teria que ter para barrar essas derrotas, né? E aí acabaram sendo aprovadas as privatizações de linhas de metrô, né? Aqui me vem na memória mais recente a da linha 7, Rubi da CPTM, que foi leiloada há um tempinho atrás, há pouco tempo atrás. Aí em seguida já veio a questão da Sabesp, né? Em seguida, inclusive, né, no âmbito estadual, as escolas cívico-militares, enfim, a gente tem travado também nas ruas todas essas lutas e construído elas desde o início, também nas ruas. Por que eu estou falando isso? Porque agora, para a gente falar do âmbito institucional, a gente vai ter mais alguns limites, né? No âmbito institucional, o Estado é burguês e ele tem a sua forma de permitir, até, enfim, ele tem a sua forma que dita até onde é permitido alguma mudança, né? Levando isso em conta, a gente acredita que frentes parlamentares contra as privatizações são necessárias e a gente estará e nós estaremos dispostos a fechar frentes parlamentares na Câmara dos Vereadores contra quaisquer privatizações. Um ponto importante: nosso partido é contra qualquer privatização, né? Isso é muito importante deixar claro, porque nem todos os partidos, nem todas as candidaturas são contra absolutamente todas as privatizações. Às vezes fala de revisão de contrato, né? Mas a gente é contra todas as privatizações, revogação de privatização, reestatização de serviços de fato. E formaríamos frentes parlamentares, né? Abriríamos o nosso mandato, né? O nosso gabinete, para que sindicatos, movimentos sociais aprofundem suas pautas, nos informem sobre as coisas, para que a gente oficie, né? A gente, enquanto vereador, teríamos o poder de oficiar alguma coisa, né? Enfim, fiscalizar alguma empresa com irregularidades, né? E muitas vezes, enfim, nessa onda de privatização a gente encontra, né? A gente encontra lobby, a gente encontra suborno, a gente encontra todo tipo de falcatrua e o nosso partido estaria à disposição de quaisquer organizações combativas para, enfim, amadurecer lutas contra as privatizações, né? E, enfim, a gente é contra também todas as OSs, né? Parece radical demais, mas é mesmo. E a gente acha que é necessário nesse ponto. Todas as OSs, né, todas estão aparelhadas no Estado e nos serviços para lucrar, né, para tirar proveito material. E a gente acredita que não deve existir OS na administração da saúde, da educação ou qualquer área do serviço municipal, né? Então, é outra trincheira que a gente travaria no âmbito legislativo, né? Levantar aí esses contratos das OS, aquilo que tiver zoado, a gente termina logo, aquilo que tiver ainda legal, a gente repensa e apoia o fim, independentemente de como que está a situação contratual, porque não é para ter OS no serviço público, né? Então, enfim, a nossa luta, pelo menos contra privatizações, ela iria mais ou menos por aí. Inclusive privatizações das escolas, né? Uma proposta do governo Tarcísio, estadual, né? A gente está se candidatando à vereança municipal, só que isso impacta o município, porque as escolas ficam no município, né? Então, é claro, muitas, né? Então, é claro que a gente também, enquanto vereador, caso a gente consiga, eu e a Cris, a gente teria o comprometimento, né, de cerrar fileiras contra as privatizações das gestões das escolas que o Tarcísio quer promover, né? 33 escolas. O Tarcísio quer vender a gestão. Seria uma outra trincheira de luta que a gente somaria também. Enfim, dentre outras, né? Certo. Você falou que os movimentos sociais, né, não estão tendo perna aí para encabeçar essa luta contra as privatizações. Eu te pergunto por que não está tendo? Olha, aí é uma questão delicada, mas muito importante você ter feito essa pergunta. Porque existe, há um tempo já, né, no Brasil, um campo político, que é o campo democrático popular, ou para quem quiser social-democrata, ou para quem quiser social-liberal. O campo da esquerda dita moderada, né, que quando entra em situação governista,
É natural, infelizmente, tem se tornado natural que suas bases acompanhem esse momento governista e comece a aparecer no cenário da discussão política como defensoras automáticas de qualquer medida governista. É isso que a gente vê por aí. Com todo respeito, mas a gente vê muitas vezes petistas acríticos, né? Opa, quase caiu o fone aqui. Está me ouvindo? Certo. Muitas vezes a gente enxerga no debate político petistas acríticos, muitas vezes não só petistas, pessoas independentes, mas que são de esquerda e que têm um posicionamento de defender automaticamente sempre o governo, e não só o governo, mas o seu ritmo para com as pautas anticapitalistas. Um ritmo muito lento, muito leve, quase inexistente, né? Fazendo jus ao título de esquerda moderada, de fato. Como ela existe, ela é hegemônica em São Paulo, né? Ela é hegemônica nos movimentos sociais, ela é hegemônica nos espaços intelectuais, no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento de moradia. Como esse campo é hegemônico, ele acompanha o ritmo governista das coisas. Isso significa o quê? Quando a gente foi travar lutas, ou melhor, quando em São Paulo se marca lutas contra privatizações, os atos de rua são esvaziados. Essa é a verdade. Os atos de rua são esvaziados. Se eu não me engano, se é de São Paulo também, e você deve saber disso. Não só com relação a privatizações, mas com relação ao genocídio da população negra, com relação à violência policial de modo geral, sempre são atos com pouca adesão massiva. Mas quando são atos mais comemorativos, quando envolve a figura do presidente da República, aí a gente vê uma massa de esquerda nas ruas, na Avenida Paulista, por exemplo, as pessoas com clima festivo, balãozinho, tomando cerveja no meio da manifestação, aí tira a camisa, dança. É isso que a gente vê. E quando é para entrar na trincheira das lutas sérias mesmo, o pessoal fica em casa. Ou seja, não se sente pertencente a um movimento de massas popular revolucionário. Se sente pertencente a um eleitorado que ganhou e agora é só esperar no sofá que as mudanças vêm. A gente vê isso em São Paulo. A gente vê que tem um campo que está esperando as mudanças vir de cima, que não quer construir as mudanças, né, com autoconfiança operária, popular, de baixo, sabe? E é isso que breca as lutas. Se você reparar, várias lutas consequentes e sérias, várias delas quase que só tem a presença da esquerda radical. Essa é a verdade, que numericamente é pequena e não tem força nas ruas, infelizmente, por enquanto, né? E acho que é por isso que algumas lutas minguam em São Paulo, né? Que aí, enfim, muitas vezes não é interessante para o campo moderado radicalizar uma luta, dar um passo à frente da sua referência maior, que infelizmente não é um movimento, não é um partido, é um governo, a referência maior da esquerda atualmente. Não deveria ser. A referência maior deveria ser nossas demandas de luta, né? Aquilo que deveria nos guiar seriam as nossas demandas de luta, e não, enfim, a governabilidade do governo federal, os desafios ali no Congresso, papapá. Esse campo ele já está formado. Os deputados de esquerda já estão votados, já estão lá para travar as batalhas que são necessárias lá. Nosso compromisso enquanto movimento popular de rua tem que ser ir para a rua, né? A esquerda radical parece que pensa isso. A esquerda mais moderada em São Paulo parece que não pensa isso. Enfim, por isso que eu acredito que há um apassivamento do movimento popular, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, e que em São Paulo custou essas derrotas, né? Custou essas derrotas. Isso é muito triste. Inclusive, não só essas derrotas aí de privatização, mas, a Polícia Militar cometeu um massacre na Baixada Santista no último ano, com as operações Escudo e Verão, e a gente não teve poder de reação, até porque é fuzil e 12, calibre 12, contra manifestantes de rua, né, que sequer, enfim, tem algum porte físico de combate, não que seja uma necessidade universal para todo mundo, mas só para demarcar as diferenças, né?
São armas versus estudantes jovens, são armas versus trabalhadores sem terra, sem teto, que vão com seus filhos para a marcha. É desproporcional, né? Então é isso, falta a gente se preparar muito aqui em São Paulo para enfrentar essas derrotas, estamos muito mole. Essa é a verdade. Aí, Anderson, aí eu retomo um pouco o debate que a gente começou a fazer aqui, né? Como fazer essa discussão política importante aí que você acabou de fazer, estando apoiando a chapa do Boulos, que representa, né, essa esquerda aqui moderada. Olha, a gente acha que isso vai ser feito com independência política. Na prática, o que vai acontecer? A gente vai votar no dia da eleição, né? Na chapa Boulos e Marta, a gente vai votar 50, certo? No outro dia, é outro dia. Aí não vai importar, isso é tranquilo falar aqui, não vai importar exatamente o que o pessoal ou o PT, municipais ou estaduais, querem que o PCB faça. O PCB vai continuar com a sua independência. Então, se tiver que compor ato, a gente vai compor ato. Se o ato trouxer uma pauta que se oponha a alguém, não necessariamente de direita, a alguém de centro-esquerda, alguém de centro, a gente vai. Tudo vai depender da avaliação concreta do momento concreto. A gente acredita que é com independência que a gente vai conseguir. Né? Se não forem cumpridos os objetivos, né? Se não forem cumpridas as promessas, naturalmente, como ocorreria em qualquer situação, o PCB vai à luta. Né? O PCB e seus coletivos. Sem rabo preso, com o momento eleitoral, sabe? Enfim, a gente tem essa tranquilidade. Então, acho que daria para tocar tranquilamente essas lutas ainda, tomando essa opção eleitoral pragmática e momentânea, né, em outubro. Certo. E, Genderson, uma das questões aí, falando um pouco da luta da juventude, é o fim da escala 6 por 1, né? Que existe toda a mobilização em torno desse tema, né? Como que o PCB vê essa luta, né? E como levantar essa discussão no período eleitoral? Olha, muito importante essa pergunta, porque uma coisa que eu acho que deve ser recapitulada sempre é que o PCB ele fez parte do movimento que trouxe essa pauta ao centro do debate. Né? Não só nas eleições de 2022, quando a Sofia Manzano apareceu defendendo o fim da escala 6 por 1, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Não foi só em 2022, mas antes disso. Né? Salvo engano, em 2014, quando a Sofia era vice do Mauriase, numa chapa do PCB, né, também foi levantada a questão da redução da jornada sem redução salarial. Então, muitos dos debates, humildemente falando, começam com os comunistas, né? Só que aí, enfim, terminam com pessoas com proporções midiáticas maiores, e aí muitas vezes fica parecendo que só apareceu do nada esse debate. Mas é um debate que o próprio PCB ajudou a criar esse caldo aqui no Brasil, e ainda bem que o restante da esquerda entendeu a importância disso e tem levantado isso. A gente é super a favor dessas reivindicações de redução da jornada de trabalho, né? Fim da escala 6 por 1, sendo mais específico. A escala 6 por 1, eu já trabalhei na escala 6 por 1, né? Trabalhei durante 3 anos, né, numa empresa de call center, numa gigante do call center, uma das principais. E olha, é desumano, é desumano. As pessoas, né, que trabalham na escala 6 por 1, elas vão normalizando, né, naturalizando essa vida de só ter uma folga para ver a família, resolver compromissos pessoais, resolver burocracia, né, cuidar da própria casa, fazer a manutenção da própria casa, resolver seus problemas, até mesmo intelectuais, ler um livro, assistir um jornal. Um dia para fazer isso, o trabalhador brasileiro, e no mundo todo, né, em vários lugares do mundo, tem. Um dia é muito pouco, é muito desumano. Então a gente acredita que é imperial essa pauta, é imperial. Ela impera uma série de debates. Muitas vezes eu debato a questão da cultura, é uma das pautas que eu mais falo
tanto nessa campanha quanto na minha trajetória militante mesmo. A questão da cultura, por exemplo, tem tudo a ver diretamente com a questão da jornada de trabalho, né? O fato de só ter um dia, muitas vezes, para as pessoas curtirem, faz com que essa curtição seja explosiva, ultrapasse quaisquer limites, faz com que as pessoas queiram aproveitar ao máximo aquele final de semana, a ponto de fazerem loucuras, a ponto de cometerem crimes, a ponto de irem para um ponto longe da sua moradia para aproveitar ao máximo, sabe? Esse desespero para curtir que tem que acabar juntamente com a redução da jornada de trabalho, né? Enfim, e a gente acha que a redução da jornada de trabalho dialoga com todas as outras pautas e que, enfim, isso para a gente é crucial, é central. Então, o PCB continua defendendo, sim, essas reivindicações de redução da jornada de trabalho, né? E, Jefferson, falando de cultura e acesso ao lazer, quais são as bandeiras que você pretende levantar aí nessa campanha, mesmo dando uma continuidade daquele outro debate que a gente fez aqui no canal? Então, olha, vou falar para você. Uma das pautas que eu mais comento é a criminalização dos bailes funk, né? Cultura é muito mais do que isso, são várias outras coisas, só que essa, ao meu ver, é a mais urgente, por uma questão óbvia, né? Se a gente notar a quantidade de gente que tem num baile funk e comparar com a quantidade de gente que tem em qualquer lugar de São Paulo no mesmo horário, não tem comparação. No baile funk é 1.000, 2.000, 3.000 jovens numa rua, sabe? Em um barzinho é 50, 60 pessoas. Só que quando se fala de cultura, parece que se esquece dos funkeiros na cidade, né? A nossa candidatura não vai fazer isso. A nossa candidatura está vendo de perto, porque somos periféricos de verdade, o quanto a juventude tem sofrido com a criminalização dos bailes, né? A gente acredita que com a vereança apenas no âmbito municipal não vai ser possível resolver o problema. Isso é bom ficar muito claro, né? Um mandato comunista não vai resolver o problema, né, da perturbação, sabe, da criminalidade, tá ligado? A gente não vai resolver esse problema. O que a gente vai conseguir fazer com relação a festas populares noturnas, espontâneas, na rua, né? E inclusive não é nem só funk, né? Muitas vezes é festa de outra coisa, às vezes é uma extensão de uma festa que estava tendo no bar e ficou a madrugada inteira na calçada, enfim. Para resolver esses problemas, a primeiríssima coisa que precisa fazer apoiar uma profunda reforma urbana na cidade. Porque sem a reforma urbana, não vai ter espaço com a acústica apropriada para a curtição, não vai ter espaço com a mobilidade apropriada para a curtição. Porque uma das grandes reclamações com relação aos bailes funks é que fecha a rua. Muitas vezes a principal rua de uma favela, né? Muitas vezes a rua que o ônibus entra, muitas vezes a rua que tem aquele ponto de ônibus do morador dali, que vai precisar passar por ali, aí acaba de sair do trabalho num clima totalmente 8, entra na sua quebrada e o clima tá 80, sabe? Uma música alta, muita gente na rua, e, enfim, muitas garrafas de bebida, muita gente dançando, um clima totalmente diferente. Isso por quê? Porque a cidade capitalista, a cidade de São Paulo, faz com que os trabalhadores vivam aglomerados geograficamente. Aglomerados. No mesmo território, num raio de 100 metros. Mora milhares de pessoas, sabe? Mora, circula, estaciona milhares de pessoas. E não há suporte geográfico que aguente o quanto a classe trabalhadora precisa de lazer. A juventude paulista periférica, ela curte o baile funk de forma expressiva e autêntica, música alta, fica até tarde, tudo é radical no baile, né? Isso porque é um dos únicos dias de lazer do jovem, um dos únicos dinheiro que ele tem no bolso, naquele único final de semana, o senso de curtição é explosivo, né? Isso tem que se resolver e não tem que ser com polícia no baile.
Polícia no baile não resolve o problema da geografia da cidade. Polícia no baile não faz necessariamente o morador... Enfim, em troca de um som alto, o morador vai cheirar gás lacrimogêneo na sua janela. Vai ouvir explosões. Na próxima semana vai ter baile de novo. Sabe? Então a gente acha que o problema é muito profundo para que o Estado de São Paulo simplesmente coloque polícia ali para resolver o problema. Inclusive, em todos os espaços que eu puder colocar isso, eu vou colocar, né? Eu peço a confiança das pessoas que moram na cidade de São Paulo, principalmente da juventude periférica, peço a confiança em mim e na Cristi, para que a gente combata frente a frente, aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo, o vereador Rubinho Nunes, o vereador antipopular, antifanqueiro, que faz uma carreira de youtuber, né, em cima do sofrimento dos fanqueiros, fica filmando as incursões policiais, fazendo as pessoas passarem vergonha, filma o rosto das pessoas, né? Enfim, causa um desserviço para esse debate que é profundo e delicado e traz consigo punitivismo, fascismo, reacionarismo do mais profundo, e a gente quer ir para a Câmara para combater esse cara fundamentalmente, para combater a burguesia em primeiro lugar, mas na pessoa dele e companhia, né? Que atualmente tem se destacado na defesa dos interesses da burguesia. Ele que se cuide, caso a juventude de São Paulo fique sabendo da nossa candidatura. Porque ele mesmo, no vídeo que fez contra mim, né, me convidou. Ele falou, vem aqui no Palácio Anchieta, número tal, na avenida tal, viaduto Jacareí, número tal. Né? Foi o que ele falou para mim. Vem aqui, ele me chamou. Então eu vou lá. É só a população de São Paulo confiar em mim que eu vou lá. Eu e a Cris. E, bom, o fim da criminalização da cultura periférica é a grande bandeira que eu trago nessa candidatura e a gente não vai desistir dessa batalha. Pode vir Rubinho, pode vir quem for. Pode vir o exército de Israel invadir a favela. A gente não vai desistir dessa luta, não. Certo. E, Janderson, você faz parte aí do PCB, né, como o próprio nome diz, Partido Comunista Brasileiro, né? E a palavra comunista é muitas das vezes mal interpretada aí, né, por setores populares e setores oportunistas distorcem totalmente o significado do que é comunismo, né? O que é ser comunista aí para você? Ser comunista, para mim, é ter a sua prática diária ou a sua praxis, né? Para quem é mais habituado com algumas leituras marxistas, mas, sobretudo, a sua prática misturada com o seu pensamento, voltados para a emancipação dos que mais sofrem em todo o mundo, que é a classe que produz, a classe que trabalha, a classe que não possui meios de produção. Ser comunista é entregar a sua vida, entregar o seu dia a essa luta, a lutar pela emancipação da classe que, desde que nasceu com a Revolução Industrial, vive na labuta, vive humilhada, tem que acordar cedo para trabalhar para os outros, ainda é humilhada, ganha mal e sofre em casa com suas subjetividades, com seus problemas familiares. Olha, sofre 24 horas por dia essa classe, chamada classe trabalhadora. Né? A classe que nasce com o capitalismo, tendo como classe velha a burguesia. Né? A burguesia substituiu o poder dos feudais. O proletariado vai substituir o poder da burguesia. Né? O que guiou a burguesia a substituir o poder dos feudais foi o liberalismo e a ideologia capitalista. O que vai guiar o proletariado a derrubar a burguesia e ser a classe dominante e universal vai ser o comunismo, que é totalmente contrário ao capitalismo. Capitalizar e tornar comum as coisas são coisas diferentes. Né? Capitalizar é lucrar, tirar proveito em cima do trabalho alheio e sair ganhando. Né? Você
distribuir, você equalizar, é totalmente diferente. É a divisão igualitária, é a justiça propriamente dita, né? Ser comunista hoje, para além dos estigmas que criam, é defender a classe trabalhadora, a sua tomada de poder e o seu controle dos meios de produção, ou seja, das fábricas, empresas, imprensa, aonde é produzida a vida e as ideias deve estar sob controle de quem realmente produz na sociedade. A burguesia é uma classe parasítica. A burguesia é uma classe parasita. Essa é a verdade, né? E tem que ser retirada do poder político de todo mundo antes que acabe com a humanidade, o que já está a caminho, né? A ebulição global, aí, as crises climáticas, é culpa deles. Eles estão acabando com a humanidade e com a saúde mental em massa das pessoas, em grande escala, estão adoecendo geral. É preciso ser comunista, é importante ser comunista para salvar a humanidade, né? Diria a Sofia Manzano, a camarada do partido, uma representante nacional nossa também, que o comunismo é a ideia mais generosa do mundo. É a ideia mais generosa que a humanidade pôde produzir. Porque na história da humanidade, as ideias que as pessoas sempre tiveram para resolver suas coisas, muitas vezes foram ideias, né? Capitalizadoras, individualizadoras, né? Teológicas, né? E o comunismo ele vem para dizer o seguinte: quem produz, quem se fode, quem tem que trabalhar e colocar a mão na massa, quem tem que colocar a mão nas matérias da terra, é quem tem que estar no controle das decisões sociais, políticas, comunitárias. Não há nada mais generoso do que o comunismo, que dá aos pobres, que dá a quem tem fome as condições de forma direta. Não é dar a vara para pescar, não. A gente quer dar o peixe mesmo, que as pessoas estão com fome. E tem gente que concentra peixe, tá ligado? Por isso é preciso ser comunista. E eu iria por aí. Certo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação, né, do Janderson, né? Gostei aqui demais de bater um papo novamente aqui, né, com ele. E eu passo a palavra aí para o Janderson fazer suas considerações finais. Legal. Obrigado mesmo, Guilherme, pela oportunidade, né? Acho que é bom a gente conversar também sobre trazer a Cristi aqui, que tem muito que apresentar também. Eu fiquei de te passar o contato, em breve a gente conversa um pouco mais, né? Dizer também que da outra vez, né, a gente teve dificuldade no diálogo, na transmissão, porque estava muito ruim, você lembra? Estava com delay, e aí, enfim, deu uma desconcentrada, né? Agora a conexão está bem melhor, a ideia fluiu bem mais, eu também gostei muito dessa conversa. Então, agradecer aí o convite, fico sempre à disposição. E olha, considerações finais. A gente precisa em São Paulo, a gente tem algumas tarefas fundamentais. PCB tem algumas tarefas fundamentais nessa eleição, a vereança aqui em São Paulo. Promover, contribuir com a promoção da participação política da classe trabalhadora nas decisões de sua vida, de sua comunidade, de sua escola, de seu trabalho, né? Através da criação de conselhos populares, territorializados, independentes, né? Isso está no nosso programa. Acabar com a especulação imobiliária. Tem muito mais casa vazia, né? Cerca de 600 mil imóveis vazios e cerca de 8 mil pessoas em situação de rua, né? Isso para não falar das pessoas que moram de aluguel, né? Isso para não falar das pessoas que moram de aluguel, que não são proprietárias de sua casa e estão em situação de estão numa semi-situação de rua, né? Estão em situação em que podem muito bem ser despejadas, que podem muito bem ser humilhadas pelo não pagamento. Enquanto isso, diversos imóveis vazios na cidade. Então, acabar com a especulação imobiliária e com o proveito capitalista desses imóveis ociosos, né? O fim da criminalização da cultura periférica, fim das incursões policiais nos bailes funks, por mais espaços de lazer, ampliação dos céus, ampliação dos centros culturais. Olha, centros culturais em São Paulo são praticamente escassos. Se você pegar o mapa da desigualdade 2023,
e lá na parte de cultura a gente vai ver a vergonha que é a cidade de São Paulo no que diz respeito à administração municipal da cultura, né? Isso é um compromisso da nossa campanha. Enfim, a gente quer encarar, melhor, a gente quer encerrar os contratos com as OS, né? Que são sanguessugas dos serviços públicos, né? E, por fim, a gente quer, claro, levar as principais pautas dos comunistas para um gabinete profissional, para além da atuação artesanal e de massa. Para a gente, é importante os comunistas terem seu gabinete, terem suas gavetas, terem seus computadores, né? E a reforma política, o sistema político brasileiro, nos quer fora dele, quer nos excluir dele. Então, um dos objetivos também dessa campanha é fazer com que os comunistas tenham mínimos recursos de atuação profissional, porque a gente precisa para enfrentar os desafios futuros que a gente tem por aí. Com esses pontos, quero que você visite as nossas redes do PCB São Paulo, pcb.sp no Instagram, né? PCB São Paulo no YouTube. Lá vai ter as lives de apresentação das campanhas minha e da Cristi, né? Lá vai ter algumas das nossas ideias também. Acompanhe minhas redes, camarada Janderson. Acompanhe as redes da Cristi Muniz também. Procure ela nas redes sociais. Se você for jovem, né? A partir aí, se você for jovem, estiver estudando, estiver desempregado ou trabalhando, procure ao JC para militar, caso você odeie o capitalismo, né? E, enfim, os outros coletivos do PCB também, a nossa corrente sindical, procure o nosso coletivo LGBT comunista, procure o coletivo feminista classista na Montenegro, procure o Vianinha, o Movimento Negro Minervino de Oliveira, porque estamos com as portas abertas para revoltados e revoltadas contra esse sistema que nos explora e nos massacra, certo? E é isso, tamo junto. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Janderson, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal Mesa de Debate Estudo um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas. Siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram, e no Quai, além, né, claro, do YouTube. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e